Tudo bem, meu povo? E aí, como está nesse período de pandemia? Estamos aqui agora para gravar nossa parte prática da nossa disciplina de Química Geral e Inorgânica, beleza? E hoje nós vamos falar sobre funções inorgânicas, tá? Lembra aí que nós já falamos sobre esse conteúdo e hoje nós vamos fazer, a nossa parte prática, a nossa aula prática e visualizar o comportamento de alguma dessas substâncias, ok? E hoje nossa aula vai ser de reações entre ácidos e bases, reações entre ácidos e sais, tá? Tudo dentro da classificação de arrênios, beleza? Só relembrando um pouquinho para vocês sobre a classificação de arrênios, arrênios define ácido e base. Ácido, toda aquela substância capaz de liberar H+ em meio aquoso, beleza? Base, toda substância capaz de liberar OH- em meio aquoso. E o sal? Sal é uma substância que vai ser formada a partir de uma reação de neutralização. E nessa reação de neutralização, nós temos ali o cátion da base com o ânion do ácido, formando o nosso sal, ok? Então, o sal, uma substância iônica, formada pelo cátion da base com o ânion do ácido, tá? E óxidos? Óxidos são substâncias binárias, ou seja, formada por dois elementos, beleza? Entre eles, o oxigênio. O oxigênio como o elemento mais eletronegativo. E aí nós temos óxidos iônicos, onde eu tenho um metal e um oxigênio, ou mais oxigênios, tá? Na verdade, um ametal com oxigênio. E aí nós temos a classificação dos óxidos iônicos, que podem ser básicos ou anfóteros, e os óxidos moleculares, que podem ser classificados como ácidos ou neutros. Beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eles e um pouquinho sobre as reações que ocorrem entre ácidos e base, ácidos e sais, ácidos e óxidos, ou entre dois sais, tá? E nessa situação, gente, nós precisamos também levar em consideração algumas evidências das reações químicas. Ou seja, toda reação química, quando acontece, ela se mostra, tá? E como é que uma reação se mostra? Mudando a cor das substâncias, tá? Liberação de gases também é uma evidência, ok? Aquecimento ou resfriamento do material, do sistema, também é uma evidência de uma reação química. Ou precipitação, que é a formação de uma substância insolúvel ou pouco solúvel. Show de bola? Só relembrando um pouquinho aí os conceitos, e hoje nós vamos partir para a parte prática. Então, nessa primeira prática, eu vou mostrar para vocês a reação que acontece entre um ácido forte, e uma base também forte. Então, nós vamos utilizar o hidróxido de sódio, o NaOH, a fenolftaleína, que é um indicador ácido-base, ou seja, é uma substância que se comporta em meio básico de uma maneira, em meio ácido de outra maneira, ok? E os indicadores, eles trazem para a gente uma mudança de cor, indicando o pH, ou seja, indicando se o meio é ácido ou se o meio é básico, tá? De forma qualitativa, beleza, gente? Ele só me mostra se o meio é ácido ou básico, não me mostra qual é o pH exato daquele meio, certo? Então, para iniciar a nossa prática, vou pegar aqui um tubinho de ensaio, certo? Colocar aqui 2 ml do NaOH, então, com o auxílio da pipeta de Pasteur, 2 ml do NaOH, percebe que é uma substância incolor, né? Uma solução, uma mistura homogênea, beleza? Não substância, uma solução, tá? E agora eu vou colocar aqui 2 gotinhas do indicador, que é a minha fenolftaleína. Então perceba que ao adicionar aqui, ó, 2 gotinhas do indicador ácido-base, a fenolftaleína ela se comporta em meio básico dessa forma, ó. Ela torna o meio rosa, ok? Então nós temos aqui uma cor característica da fenolftaleína em meio básico. Agora aqui, nesse meio, eu vou adicionar aos poucos a solução de ácido clorídrico, HCl, tá? Aos poucos, com a mesma concentração, estou trabalhando com hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro e estou trabalhando com HCl também a 0,1 mol por litro. E vocês vão perceber que ao adicionar o HCl, ó, aos poucos, vai acontecendo aqui alguma coisa que faz com que o meio volte a ser incolor, ok? Então vou tapar aqui só para dar uma misturada e aí vocês percebam, ó, que minha solução se tornou novamente incolor. Beleza? Então, gostaria que vocês escrevessem
essa reação, tá? Escrevam a reação que acontece entre o NaOH, o HCl, o que forma nessa reação e por que esse meio ficou incolor. Beleza? Então, essa é a atividade da nossa primeira prática. E aí, galera, vamos lá para a nossa próxima reação? Vou ainda continuar com uma reação entre um ácido e uma base, beleza? Só que agora eu vou mudar a base. Nós vamos utilizar o hidróxido de bário, certo? O hidróxido de bário. O sódio é da família 1A, o bário é um metal da família 2A, ou seja, um metal alcalino terroso, tá? Então, gente, o que nós vamos visualizar nessa próxima etapa? O hidróxido de bário, vou pegar aqui uma quantidade menor de hidróxido de bário, colocar aqui apenas cerca de 1 ml do hidróxido de bário, beleza? Então, ó, tenho novamente uma solução homogênea, né? E venho aqui com uma quantidade do HCl. Perdão. Primeiro uma gotinha de fenolftaleína, ó, para confirmarmos aqui que o meio é básico. Então repare que a fenolftaleína se comporta da mesma forma que ela se comportou com o hidróxido de sódio, tá? E aqui, gente, eu vou agora adicionar aos poucos o HCl. E nós vamos perceber, ó, a mudança de cor acontecendo de forma brusca, tá? Com o HCl. Não sei se vocês vão conseguir perceber nessa situação. Vou tentar adicionar um pouco mais de hidróxido de bário. Um pouco mais de hidróxido de bário. E um pouco mais de HCl. Gostaria que vocês visualizassem, mas acho que não vai dar para vocês visualizarem isso. A formação de um precipitado, tá? Não vou conseguir mostrar para vocês essa que está muito pouco resíduo, tá? Formado, pouco precipitado formado. Mas eu tenho aqui nessa solução agora alguns cristalzinhos de um sal que surgiu, beleza? Mas fica a dica. Essa reação de hidróxido de bário com o HCl, o ácido clorídrico, houve aqui a formação de um precipitado. Gostaria que vocês agora montassem a reação entre o hidróxido de bário e o HCl, ok? E que vocês indiquem quem é a substância formada e qual é a substância formada e fale também para mim por que ela é um precipitado, ok? Então, nossa próxima reação. Vamos lá, meu povo, para a nossa próxima reaçãozinha. Agora eu vou falar com vocês sobre a reação de um sal e uma base, tá? No sal eu vou utilizar o nitrato de zinco, uma solução de nitrato de zinco, e a base hidróxido de sódio, ok? Beleza, vamos lá para a próxima reação, tá? Agora a reação de um sal com uma base, beleza? O sal eu tenho aqui o nitrato de zinco, que vai reagir com o hidróxido de sódio, um sal e uma base forte, ok? Então, vou pegar aqui um tubo de ensaio, colocar aqui cerca de 2 ml da solução do nitrato de zinco, tá aqui, beleza? Solução, mistura homogênea, tá? E vou adicionar agora uma quantidade aqui também, cerca de 2 ml do hidróxido de sódio e visualizar, ó, o que acontece, ó. Percebem que eu tenho aqui uma turvação na minha solução, beleza? E aos poucos, ó, essa turvação ela vai formando aí um precipitado também, ok? Então vou deixar aqui em repouso e em breve mostro para vocês novamente como foi que ficou essa reação ou o produto dessa reação, tá? Então lembrem-se, nitrato de zinco, quero que vocês escrevam também essa equaçãozinha, nitrato de zinco mais hidróxido de sódio, e quero que vocês proponham aí o produto dessa reação, beleza? E também a evidência dessa reação, né? O que formou e como foi percebido ali nessa reação a formação dessa substância, ok? Então, é isso aí. Continuando aí nossas reações, vou falar agora de uma reação entre dois sais, beleza? Então anotem aí. Primeiro sal, o nitrato de prata.
tá? E o segundo sal é um muito conhecido da gente, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Então, nitrato de prata, vou mostrar para vocês aqui, ó, uma solução de nitrato de prata homogênea, também incolor, tá? E uma solução de NaCl, também homogênea e incolor, beleza? Ao adicionar uma quantidade do nitrato de prata num tubo de ensaio e adicionar nela uma quantidade de cloreto de sódio, perceba, ó, a reação formada. Nós temos agora um aspecto leitoso, branco, né? A solução agora se tornou uma mistura heterogênea, tá? E que nessa mistura heterogênea, gente, nós vamos ter aqui a formação de novo de um precipitado. Então, duas evidências aconteceram aqui nessa reação, tá? A mudança de cor e também a formação do precipitado, beleza? Quero que vocês também escrevam essa reação, tá? E proponham aí qual é o produto formado a partir da reação desses dois sais, beleza? E aí, meu povo, vamos para a nossa próxima reaçãozinha? Agora eu vou falar para vocês a reação entre uma base, beleza? Que é o hidróxido de bário, e tá aqui, beleza? Uma soluçãozinha com hidróxido de bário, tá? Percebe que eu já adicionei a fenolftaleína, então já tenho aqui o meu meio rósea por conta dessa fenolftaleína, tá? E vou adicionar aqui agora um óxido, e esse óxido, claro que nós já sabemos a classificação, eles podem ser classificados tanto como básicos como ácidos, beleza? E eu vou adicionar então aqui agora nesse sistema um óxido ácido. Só que, gente, os óxidos ácidos, normalmente, eles são gasosos à temperatura ambiente, porque são os óxidos moleculares, tá? E nesses óxidos moleculares nós temos, a exemplo, os óxidos de enxofre, que são produzidos aí a partir da queima de combustíveis fósseis, né? E são lançados no ar atmosférico, assim também como o CO2, que é produzido através da reação de combustão dos compostos orgânicos, tá? E nós sabemos também que a nossa respiração, ela produz CO2, porque a glicose, ela vai ser quebrada no nosso organismo, tá? Uma reação de combustão, onde nós vamos ter a produção de CO2 e água e energia na forma de ATP ou ADP. E aí, gente, eu vou utilizar aqui uma pipeta, tá? Devidamente higienizada, aqui, para adicionar o CO2, o gás carbônico da minha respiração, aqui no meu tubo de ensaio. Então, repare que está rosa e, ao soprar essa solução, vamos ver o que acontece. Então, galera, ó, repare aí que a minha solução que era rósea, por conta da presença do indicador da fenolftaleína, se tornou uma solução agora transparente. Isso indica que houve uma mudança no pH do meio, ok? Então, eu saí de uma solução básica do hidróxido de bário para uma solução agora que tem um pH ácido, tá? Ou, na verdade, abaixo da faixa de viragem da fenolftaleína. E aí eu quero que vocês proponham essa reação, tá? Do hidróxido de bário mais o gás carbônico que foi injetado, lembrando que eu tenho aqui um meio aquoso. Então, hidróxido de bário mais gás carbônico, água também está aqui no processo, formando o quê? Então, me digam aí no relatóriozinho de vocês, tá? A reação proposta com os devidos produtos formados e o porquê da mudança de cor. Valeu? Então, finalizamos aqui a nossa primeira prática, que foi a identificação das reações das funções inorgânicas dentro da classificação de arrênios. Tá? Até a próxima e grande abraço!